Olá, vamos abrir esse vídeo aqui para falar um pouquinho de uma dúvida que as pessoas têm bastante. Eu recebo muito dessas dúvidas, sobre essa dúvida. A pessoa me perguntou assim, como uma negociação, no acordo, né? Ela tem a dívida, e se nesse acordo ela assume várias parcelas ou quita de uma vez. Vamos bater um pouquinho sobre isso aí, deixa eu falar para vocês como funciona. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Ronaldo dos Santos, eu sou educador financeiro, sou especialista em dívidas, sou coautor do livro Chega de Dívidas e sou estrategista em negociação de dívidas. Tá? Então eu falo de dívidas. Mas vamos lá. Diante de um acordo, primeiramente nós precisamos entender qual que é o risco dessa dívida. Qual que é o risco essa dívida que ficou aí? Ela é uma dívida que tem algum bem garantia? É um empréstimo com bem garantia? Tem fiador? Ou é um empréstimo que não tem nada em garantia? Tá? Precisa entender primeiramente o que tem nesse empréstimo, o que tem nesse contrato. E para isso, precisa olhar o contrato. Tá? Precisa olhar o contrato para entender o que tem nisso daí. É uma renegociação? É uma... foi feita uma nova dívida? É a mesma dívida? É uma dívida que teve fez uma única vez? Então precisa entender isso aí. Para quê? Para entender o tempo de que está rolando isso daí. Né? O tempo que está rolando isso daí. Então, para saber se negocia, se faz um acordo, se paga à vista, essa é uma das principais coisas que você precisa entender, saber. Olhar o contrato. Tá? Então, eu até sugiro, se você não souber, busca um profissional que possa te ajudar. E você aí, o que você precisa saber? Você precisa saber qual é o valor dessa dívida. Qual o valor exato dessa dívida? Qual o valor original dessa dívida? O valor principal dessa dívida. Quando começou essa dívida, qual era o valor? Não o valor que está hoje. Os juros e tudo que possa ter lá. As taxas, né? Não, qual é o valor original dessa dívida? Quando você parou de pagar, ou quando você, sabe? Você precisa entender isso daí. Qual que é o valor original dessa dívida? E para isso você precisa buscar diante do credor. Né? Você precisa buscar diante do credor. Precisa ligar no banco, ou seja, outro credor, e procurar saber o valor original dessa dívida. Uma outra coisa que você precisa saber, se vai negociar, fazer acordo, parcelas, quitar. Depois de você, sobre esses dois passos, você precisa entender qual que é a sua capacidade. Qual que é a sua capacidade de pagamento? Qual que é a sua reserva que você fez? Você já fez essa reserva de quitação de dívidas? Essa reserva de quitação de dívidas é feita sem atingir as suas despesas essenciais, vamos dizer assim. É depois que o dinheiro está separado para as coisas, para cada coisa, vamos dizer assim. Dentre elas, essa reserva de quitação de dívidas. Tá? Você precisa entender, porque o credor que seja, vai passar um valor X, né? Aí para você entender, eu vou pagar à vista ou vou parcelar? Calma. Precisa entender qual que é a sua reserva de quitação de dívidas. Porque é com ela que você vai pagar a sua dívida. Você não pode assumir um acordo, que se for feito acordo, contando com a sua renda toda sem estar separado. Porque senão você vai atingir a sua renda, você vai atingir as outras áreas da sua vida. O lazer, as despesas obrigatórias, tudo que você faz fora esse valor que já tem que estar separado para a quitação de dívidas. Então precisa entender, colocar, olhar, verificar qual que é o valor que você já tem separado para a quitação de dívidas.
E aí sim você vai buscar saber o valor original, vai ver o que o banco ou o credor está oferecendo, e aí você vai ver com a sua capacidade, com o seu valor que você separou para renda, para fazer a quitação de dívida, essa reserva. Com ela você vai ver se cabe aqui dentro. Mas dívida, respondendo a pergunta aqui, dívida você quita, não negocia. Lógico, entendendo o risco, tá? Mas dívida, na melhor das hipóteses, é quitar essa dívida, não renegociar. Porque muitas vezes você acaba se empolgando e renegocia. Quem ganha com a renegociação? É o credor, não é você. Aí muitas vezes você ocupa parte da sua renda, que não coube nem estar só na sua reserva de quitação, e sim uma parte maior da sua renda, que pega outras partes. Você corre um risco muito grande de não conseguir honrar com isso. E se você não honrar com esse acordo, volta para o zero. Ou seja, dívida, você faz sua reserva e quita essa dívida. Quita contrato por contrato. Contrato, não tenha pressa. Quita contrato por contrato. Tá? E aí sim você vai eliminando suas dívidas. É assim que você negocia a dívida, é assim que você quita cada dívida e se livra de cada dívida. Tá? E depois quando você começar a entender isso daí, você vai ver que as dívidas são quitadas uma a uma. Ok? Então é dessa forma que você olha quando tem dívida e quando começa a vir as ofertas para você quitar sua dívida.